A Thaís Bilenque tem também apuração para a gente de como isso chega lá no Congresso brasileiro. Ele até fala aí, né? Não somos contra a discussão, né? Ele não chega a falar, não somos contra o fim da escala 6 por 1, não somos contra o fim da discussão, mas isso não pode acontecer no período eleitoral, falando sobre o caráter eleitoral de tudo isso. Como é que vai ser, hein, Thaís, na prática? Será que a pressão da indústria, a pressão das empresas vai fazer efeito no Congresso brasileiro? Esse argumento do presidente da CNI, ele foi de alguma forma politizado por um diretor da CNI que é político, que é o Sandro Mabel, prefeito de Goiânia, do União Brasil, e diretor da CNI também, né? E o que ele me disse? Eu conversei com ele, o argumento que ele elabora para se opor ao fim da escala 6 por 1 é que o fim da escala 6 por 1 vai encarecer o custo de produção da indústria, por exemplo, que vai aumentar os preços e repassar para o comércio. O comércio, por sua vez, vai aumentar o preço para o consumidor e isso vai gerar um aquecimento que vai resultar numa inflação de 3% a 6%, segundo as contas do Sandro Mabel, numa média que ele está calculando aí de 4% de inflação resultante do fim da escala 6 por 1. E que esse aumento de 4% da inflação vai corroer o poder de compra, inclusive daqueles trabalhadores que deixarão de ter escala 6 por 1, passarão a 5 por 2, mas não só deles, como de toda a sociedade, dos beneficiários do Bolsa Família, de quem é empresário e trabalha 7 por 0, ou de quem trabalha 3 por 4, não importa, todo mundo, por conta da inflação, vai ter seu poder de compra corroído. Agora, esse é um argumento que eles estão tentando emplacar do ponto de vista da indústria, do ponto de vista patronal, do ponto de vista empresarial, para convencer o Congresso Nacional, o Senado, mas a população, sabendo do apelo eleitoral e popular que tem uma medida como essa, né? Tentar convencer a própria população de que isso, no fim, seria ruim, é um tiro no próprio pé. Eu não vejo que isso está pegando muito fortemente pelo seguinte fato, né? O presidente do Republicanos, que é o Marcos Pereira, que é deputado federal, lá atrás, no início dessa discussão, ele disse aquela frase que foi muito polêmica, Fabíola, você deve lembrar. Ele disse que o ócio demais faz mal, portanto, um dia mais de folga seria ruim, que levaria os trabalhadores a se exporem a outros vícios, como jogos e bets, etc e tal. Essa fala foi muito criticada, foi muito polêmica, mas o partido dele está atuando na direção contrária, está atuando pela aprovação do 6 por 1 na Câmara. O presidente Hugo Mota é do Republicanos e o relator que ele escolheu também é do Republicanos. Entendendo aí que você tem uma medida que, entrando em vigor nesse prazo da Câmara, vamos ver qual vai ser o do Senado, já vai estar sendo sentida na eleição, ainda nessa fase de transição, como vocês explicaram, mas já vai ter um dia a mais de folga para as pessoas usufruírem na semana. Então, essa tentativa de fazer um argumento que seja viável eleitoralmente para os políticos no Senado precisa ser ainda burilada, mas a gente já sabe por onde eles vão tentar caminhar, Fabíola. Josias, o que você está achando dessas discussões todas? O que você achou ontem do acordo do Hugo Mota com Lula? Aí isso chega na Câmara, o adiamento. Aí tem aí o esperneio por parte da Confederação Nacional da Indústria. Segura, segura, segura tudo. Precisa ser imediato, precisa ser agora, precisa ser depois das eleições. Você sabe que a vantagem de fazer um programa com pessoas tão novas, né? Eu não sou velho, eu sou vintage, mas aqui perto de vocês, eu sou uma criança, né? Eu já vi isso, Fabíola, acontecer na Constituinte de 1988. Ali se discutia a redução da jornada de 48 para 44 horas. E foi aprovado, sob intenso protesto do mundo empresarial, Fiesp, CNI. Naquela ocasião diziam que ia encarecer os produtos, iam fechar pequenos negócios, a indústria não ia demitir, demissões em massa. Tudo isso aconteceu lá. Viria o apocalipse. Aprovou-se, estamos aí, isso foi há 38 anos, eu tinha ali 26 anos e o apocalipse, felizmente, não chegou. Estou eu aqui fazendo o programa com vocês. Muito provavelmente não virá o apocalipse novamente se nós reduzirmos de 44 para 40 horas. É uma contingência
dos tempos que vivemos. Outros países estão fazendo a mesma coisa. Então, essa chiadeira, ela não orna com a realidade. Já vivemos isso. O apocalipse não veio quando foi reduzida a jornada de 48 para 44. Não virá com a redução da jornada de 44 para 40. Houve um acordo. O Lula não queria, tinha gente falando na oposição de fazer uma transição de 10 anos. Fazer transição de 10 anos em redução da jornada é não efetivar a providência. Houve um acordo, o Lula fazia questão de que parte da novidade vigorasse já neste ano, de preferência antes da eleição, e isso foi feito. Em 60 dias, havendo a aprovação, 60 dias depois da promulgação, já viria uma redução de 2 horas, depois de um ano, efetivamente haveria a redução de 4 horas. Então, iria para 40 horas de jornada, né? E esse acordo viabilizou a tramitação na Câmara. Houve um pedido de vista, mas isso é normal. A intenção do Hugo Mota é de aprovar isso nesta semana, né? E a pressão do empresariado vai se concentrar no Senado. Agora, terão os senadores coragem de se contrapor a isso que está sendo aprovado? É o que nós veremos. Talvez o Davi Alcolumbre queira fazer parcerias com o empresariado, queira distribuir mimos, talvez ele retarde a aprovação. Agora temos aí o presidente da CNI, há uma pressão muito forte da Fiesp, a pressão é muito forte nesse primeiro momento, sobretudo da indústria, mas outros setores também estão protestando. Mas há uma sabedoria nesse acordo que foi firmado, que é a de fazer o coração da medida por meio da emenda constitucional. E essa emenda será enxuta, vai ter ali 10, 12 artigos. E os pontos mais complicados, e há setores, setor de saúde, que é preciso verificar como vai se dar essa redução da jornada, há setores econômicos que têm as suas peculiaridades e que merecerão uma atenção diferenciada. Isso tudo será tratado na legislação ordinária, projeto de lei, não em emenda constitucional. Me parece sábia essa solução, porque você define a mudança na Constituição e os casos específicos, os casos extraordinários, esses vão ser tratados na legislação ordinária, projeto de lei. Então, me parece bem costurado o acordo, Fabiola. O Senado, não sei se terá coragem de se contrapor a isso, porque sabemos, é ano eleitoral, o ideal é que essa discussão se desse em outro momento, mas aconteceu agora e é preciso aproveitar as oportunidades. Quando elas não são aproveitadas, não costumam, a oportunidade não fica tocando a campainha, batendo 2 vezes na porta, né? Bate uma vez, é preciso aproveitá-la e é o que está sendo feito agora. Não creio que o Senado pode fazer uma ou outra mudança, mas se contrapor de forma radical ao que está sendo negociado na Câmara, me parece uma inviabilidade eleitoral, Fabiola.